Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa, deixa eu fixar aqui a mim mesma. Na semana passada, nós estávamos explicando o capítulo 8, se eu não me engano, ou é 9, deixa eu ver, deixa eu conferir. A professora já está caducando. É o 9, é o 9. E nós estávamos explicando, deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides. Não acabou os slides, mas não falta muito. Aí a gente vai ler as últimas páginas do livro, então estejam com o livro aí na mão, tá? Então, nós estamos falando do Brasil lá no início do século XIX, né? As mudanças que foram ocorrendo pós independência do Brasil, Brasil como um império. A gente falou sobre a estrutura, né, da população, que era uma população extremamente agrária, rural, voltada para o café, assim como para o algodão, tabaco, que eram plantadas ali para o interior, né? E que começou ali a surgir uma breve industrialização que tinha muita dificuldade de competir com a industrialização norte-americana, desculpa. Não, britânica, porque realmente essas indústrias britânicas produziam muito mais rápido, já desenvolviam um produto muito mais barato, então era muito difícil de competir, certo? Falamos sobre isso aqui, falamos sobre a pirâmide social, né, que está no livro de vocês, mas eu fiz aqui uma pirâmide para vocês, bem hierarquizada. Falamos quem tinha direitos, certo, nessa comunidade, a população, somente os homens brancos livres tinham direito a, a votar, a ser votado, a falar, né? As mulheres, outras classes assim, não tinham muito. Deixa eu ver em que slide que a gente tá. Então a gente falou sobre as mulheres brancas, né, que viviam reclusas, basicamente cuidando ali da camada da administração da sua casa, né, em que elas cuidavam o que deveria ser a roupa, a comida, como os escravos do lar deveriam ser tratados, né, essas coisas. Embora algumas mulheres tiveram a oportunidade de cuidar das fazendas dos seus maridos depois da morte deles, sem um herdeiro ainda com idade apropriada. As mulheres mais pobres tinham um pouco mais direito de sair de casa porque elas tinham que trabalhar para sustentar suas famílias, né? Como eu falei para vocês do livro Curtiço, que é um livro fundamental para vocês lerem, porque se algum de vocês quiserem fazer faculdade, esse é o tipo de livro que cai sempre, porque é um livro muito famoso e é um livro bem interessante. Eu já vi tanta peça quanto o livro. De vestibular é um dos melhores. Ele Capitão da Areia, assim, são os melhores livros. Eu gosto do meu cabelo. Primeiro das faculdades, né? As mulheres não tinham direito, tudo mais. A gente estava falando das crianças, que as peraí, deixa eu recusar aqui. Tá. Gente, eu não tô aguentando de calor. Desculpa estar falando, não era pra estar falando. É que eu tô realmente passando mal. Tá. Tava vendo aqui a sala de espera. E aí a gente falou sobre a educação, né? Os meninos eram uma educação muito mais formal. Português, matemática, letras, né? Para que eles soubessem, pudessem administrar e entrar em cargos políticos, né? Quando crescessem. As mulheres tinham muito mais aquela ideia de ser bem dotada. Hoje eu estava falando para o pessoal assistir o filme da Orgulho e Preconceito. Eu sei que é um romance, mas acho que também serve muito para vocês entenderem muito o pensamento. Em que, no caso, por exemplo, ali de Orgulho e Preconceito, ele é um romance, mas e até um romance, mais ou menos no mesmo período, de 1820, mais ou menos, né? Século XIX. Então, eles vão falar sobre a história de uma família que tem 5 filhas. O que elas fazem, né? Tem que casar, porque não tem o que fazer. Elas não vão herdar a fazenda, porque a fazenda é direito do homem mais próximo. Elas não têm irmãos, vai ficar com primo, que elas nem conhecem. E aí, as mulheres, elas têm que saber costurar, lavar, passar, bordar e saber ler fluentemente, né? Ter uma boa leitura para poder falar alguns tipos de língua, mas escrever assim nem todas sabiam, né? Então, aquela ideia de quanto melhor dotada você era, então melhor classe social mais alta, né? Mais fácil de casar também.
E aí eu falei sobre as camadas baixas, né, a população mais pobre. As crianças, quando não eram abandonadas, trabalhavam desde os 4 anos. As negras, então, trabalhavam desde sempre. Deixa eu ir lá para a página, para o 33, que foi onde eu parei. Deixa eu voltar aqui. Tá. Esse aqui era o porto, né, do Rio de Janeiro, onde quase toda a população escrava que veio do Brasil parou nesse porto, 60% da população escrava, e a maioria ia para suas fazendas, né, iam trabalhar lá, mas nem sempre isso aconteceu, várias delas iam para a cidade também. Nessas fazendas tinham os engenhos, que a gente já explicou o que era, né, os engenhos, aquelas estruturas grandes em que tinha tanto a plantação, a senzala, a casa grande, né, toda aquela estrutura fazia parte. E aí nós temos a senzala, onde eles viviam, era uma espécie de um barracão, né, em que eles iam viver ali, trabalhar, ter relações interpessoais, então de vários colegas, né, conhecidos, amigos, eles viviam ali. Tudo que acontecia na sociedade era no mesmo barracão, tá bom? E as pessoas que viviam nas cidades, elas tinham seus trabalhos, né? Aquelas escravos de ganho, né? Que a gente já falou sobre isso ano passado. Atuavam como vendedores, transportadores de carga, de objeto, de mala, né? Até de pessoa, se tivesse um carrinho daqueles. Trabalhava, tentava encontrar um ofício, podia ser fabricante de alguma coisa, barbeiro, produzindo, né, algum tipo de produto, porque eles tinham que pagar para o seu senhor, né? Mas o escravo de ganho, ele tinha umas facilidades, eles poderiam viver na sua própria casa, mas eles tinham que pagar. Para o escravo isso era bom, mas também era ruim, porque para o seu senhor era bom, porque assim ele não tinha que sustentar, por exemplo, com alimentação e moradia. Não que os escravos que tinham moradia estavam muito bem, né? Mas o escravo de ganho, ele vivia às suas próprias custas. Então, se ele não conseguisse pagar o aluguel, ele ia ser despejado, entendeu? E tinha que trabalhar e tanto pagar uma parcela para o seu dono, né? Como tinha que pagar aluguel, comida, etc. Mas tinha alguma certa liberdade, né? Escravos de ganho, a renda ficava com o senhor, uma pequena parcela para o negro que comprava alimento, local de moradia, e poderia juntar ali para tentar conseguir sua liberdade, né? Comprando a alforria. A alforria era aquele documento que dava liberdade ao negro, né? Ao escravo. Situações de prestígio. Possuir escravos era considerado um sinal de prestígio. Opa, de prestígio e importância. Então, várias pessoas, para mostrar que era alguém importante, influente, que tinha riquezas, ou que era bem sucedido, eles tinham um escravo. Pelo menos um, para dizer que conseguiu pagar um escravo. Tá? Seus proprietários participavam de eventos sociais, como missas, bailes, acompanhados de seus escravos para, olha só, esse aqui é meu escravo, então a pessoa tem dinheiro para comprar um escravo, entendeu? Tá dando certo seu negócio, lembra? Era um status social. Não era só uma questão tipo, eu vou ter esse escravo aqui porque eu tô necessitado. Não, muitas vezes tinha só, quanto mais escravos, mais riqueza, né? Sendo assim, médicos, advogados, professores, gente, funcionários públicos, pequenos comerciantes, militares e carpinteiros, para demonstrar o seu sucesso na profissão, compravam pelo menos um escravo e carregavam o escravo para todo quanto é canto, para que as pessoas soubessem que aquele escravo estava ali, então era dele, então ele tinha condições de pagar um escravo, estava bem sucedido, as coisas estavam indo bem, então as pessoas iam querer ir nele porque ele estava indo bem. Estão entendendo até aqui ou precisa de alguma outra explicação, gente? Coloca aí o nome no chat. Se entendeu, faz o joinha. Se não entendeu, bate palminha. E as populações indígenas, como é que viviam, né? Viviam muito na dependência não, na independência, desculpa, no processo de independência, eles criaram políticas para as populações indígenas, porque eles acreditavam que esses indígenas iriam se mesclar com a população. Isso foi uma ideia até recente, viu? As pessoas até século passado, final do século passado, acreditavam que os indígenas iam se misturar à população e que a cultura deles ia morrer e todo mundo ia ser brasileiro igual. E não é o que acontece. Os indígenas continuam aí lutando pela sua cultura, como uma forma de resistência, pelas suas crenças, pelos seus valores, tá? Que são diferentes, né? Muitas vezes dos homens brancos. Então,
homem branco ou não indígena, tá? O termo talvez seja melhor não indígena. E lembra que eu expliquei ano passado, mas você também estiver esse ano, sobre os aldeamentos, que eram aqueles centros, né? Olha aqui um aldeamento, pra vocês verem, jesuíticos, que eles traziam os indígenas para essas regiões, era uma espécie de um galpão, e aqui eles iam catequizar os indígenas para eles se tornarem mais pacíficos e aculturar, né? Tornar eles a cultura deles parecida com a do português, né? Depois que os jesuítas não estavam aqui pós Marquês de Pombal, que a gente já estudou, o próprio governo imperial vai fazer esses aldeamentos para que os indígenas venham morar aqui e que esqueçam as aldeias, né? Se misturem de fato com a população brasileira, tá? Eram considerados parte da população brasileira, então era até que valorizado. Alguns indígenas aldeados, né? Vocês conseguem ver aqui? Esses indígenas aldeados, às vezes, tinham até os mesmos direitos, né, que os cidadãos brasileiros, tá? Poderiam ter sua liberdade, sua casa, seus direitos parecidos. Não totalmente iguais ao cidadão, porque a questão do homem branco, por exemplo, o homem branco podia votar, indígena não, tá? Ou podia ser votado, indígena também não. Por serem considerados civilizados. Então, esses indígenas aldeados não eram todos, mas aqueles, né, que algumas aldeias que deram muito certo com a ideia da colonização portuguesa, desculpa, eles vão ser considerados civilizados, então eles já mudaram, não são primitivos como eram quando os portugueses chegaram, então aí tudo bem, eles podem ter os direitos parecidos com os brasileiros. E aí nós temos, né, a ideia de civilizar o índio selvagem, porque nem todos os indígenas viviam nos aldeamentos. E esses aí que não viviam em aldeamento, faziam o quê, né? Os que não viviam em aldeamentos eram considerados selvagens. Eu trouxe aqui alguns modelos, né, de etnias diferentes. Lembra que eles são pessoas diferentes, tá? Cada etnia tem cultura, características, representações diferentes. E o governo trabalhou para que os nativos se adaptassem às leis do Brasil e regras do novo país. Então, assim, já que existe agora o país Brasil, eles queriam que os indígenas selvagens se transformassem em brasileiros. Então, eles vão tentar fazer de tudo para ensinar e culturar, né, ou aculturar, assim, o selvagem, olha aspas aqui, porque era como era o pensamento mesmo português, né, o brasileiro ali. Até hoje a gente tem um pouco de dificuldade com isso, né? Quando, por exemplo, as leis dizem que as leis indígenas não são as mesmas leis iguaizinhas do Brasil para o brasileiro. Apesar de todos vivemos no mesmo território, eles têm leis próprias, porque tem a ver com a sua religião, tem a ver com a sua cultura, e o Brasil, como nação, não pode passar por cima disso, tá? Então, eles têm alguns direitos que nós não temos, porque é uma cultura diferente, é um povo diferente. Apesar de todos nós vivemos na mesma terra. E a terra é de todos, deles e nós. Obrigando a seguir valores e culturas da sociedade brasileira. Então, esse processo de civilizar o índio é realmente fazer assim, vocês vão ser pacíficos, vão ser brasileiro, então tem que se adequar, tem que falar português, tem que vestir roupa igual a nossa, tem que seguir as leis igual a nossa, dane-se a cultura que vocês têm. Só que isso não vai dar muito certo, porque os indígenas não vão aceitar isso, tá? Até hoje eles estão lutando em favor dos seus direitos. Em 1824, foi criado um aldeamento civilizatório no Espírito Santo, tá? Mas seus indígenas não foram considerados civilizados, apenas indivíduos tutelados, sem direitos políticos. O que significa isso? É que no indivíduo tutelado, ele tem direitos, porque ele está sendo cuidado pelo governo, pelo Estado com letra maiúscula. Mas ele não tem os direitos que um cidadão tem, tá? Ele não era considerado realmente civilizado. Então, ele tinha alguns direitos como um cidadão, mas não completo. Era como se ele fosse alguém que tem algum problema que não consegue se manter sozinho, entendeu? Então, ele precisa de alguém que oriente ali as decisões deles. Mais do que conseguir direitos, essa política teve a função de desorganizar do modo de vida tradicional, então fazendo com que, com esses aldeamentos, né, os indígenas perdessem a cultura deles, desorganizando a sua administração, sendo usados pelo Estado em várias tarefas, recrutando os indígenas para o exército, para lutar, né, em favor. Vocês vão ver bastante a influência indígena no exército da Guerra do Paraguai.
Aproveitou também essa época para poder pegar os territórios indígenas, tá? Porque agora eles estão tirando os indígenas da aldeia e levando esses indígenas para o aldeamento, então eles estão pegando ali as terras. Quem assistiu a N com E viu o processo de pacificação dos indígenas, né? Aquele ali feito pela Igreja Católica, mas o do Estado não foi muito diferente, não. Recrutados para o exército e abrindo novas fronteiras agrícolas, pegando a terra indígena, expandindo. A gente falou o que era a fronteira agrícola em geografia esse ano, mês passado, esse mês, início desse mês, que é aquela região em que se pode ou não plantar, né? A fronteira agrícola é onde se planta. Eles expandem isso desmatando, pegando novos territórios, e aí tem mais territórios para plantar, certo? Expandindo por meio dos indígenas. Prática que ganhou força, transformando o modo de vida, o modo da ação política. Um dos feitos disso legitimou a tomada de terras dessas populações nativas, como a gente falou, uma vez que, com a desculpa de civilizá-las, muitas comunidades foram retiradas de sua terra e obrigadas a viver em aldeamentos criados pelo governo. Então, tirando eles ali, não tem ninguém, então a gente pega a terra pra gente. Pessoal, alguma de vocês duas consegue ou quer ler? Eu vou abrir agora aqui os slides. A gente tá acabando o capítulo, tá? Tem só 3 páginas agora. 3 por aí. Beleza, Bianca? Página... Opa. Página que é essa? 73. 73. Você pode ler começar? Pode. Após ser proclamado imperador, Dom Pedro I pôde dar início ao processo de organização do Estado brasileiro. Assim, uma de suas primeiras tarefas foi convocar uma assembleia para criar uma constituição para o novo país. Pode continuar? Pode. Houve uma eleição para a escolha dos constituintes, membros. E em maio de 1823, a Assembleia Constituinte, formada por representantes da elite brasileira, reuniu-se pela primeira vez. Os trabalhos da Assembleia se desenrolaram por alguns meses, porém, ela não pôde concluí-los. O projeto de Constituição que estava sendo elaborado previa, entre outros aspectos, a limitação dos poderes do imperador. Dom Pedro I não concordou com essa limitação, dissolvendo a Assembleia Constituinte em novembro do mesmo ano. Vocês estão vendo aqui, né, a Assembleia Constituinte, na verdade é a criação da primeira Constituição, mas que queria limitar os poderes do imperador. E ele não gostou disso, porque ele proclamou a independência para ter liberdade. Então ele não vai gostar muito disso não, tá? Quer continuar lendo, Bianca? Se sim, faz um joinha aí. Em seguida, Pedro I encarregou o Conselho de Estado, órgão político sob seu controle, de criar um projeto de constituição que não limitasse seus poderes. A saída encontrada foi um pouco convencional. O projeto estabeleceu a divisão dos poderes do Estado em 4. Os 3 surgidos a partir do pensamento iluminista: executivo, legislativo e judiciário. E mais um novo, o moderador. O poder moderador... Peraí, rapidinho. É importantíssimo esse poder moderador, porque a gente vai estudar ele até o final do ano que vem, praticamente. Não, até meio do ano que vem, tá? Gente, então, olha só o que ele falou. Grifa isso. O projeto estabeleceu a divisão dos poderes do Estado em 4. Lembra que a gente está acostumado a pensar um Estado dividido em 3. O executivo, o legislativo e o judiciário. Aqui tinha mais um poder, que era o moderador, que era do rei. Tá? O rei ele poderia interferir em quase tudo no poder moderador. Vocês vão ver. Grifa essa parte e grifa esse parágrafo que a Bianca vai ler agora.
O poder moderador seria atribuído diretamente ao imperador e lhe permitiria intervir nos demais poderes, dissolvendo a Câmara dos Deputados, convocando novas eleições, aprovando decisões da Assembleia Geral e revendo as deliberações dos juízes brasileiros. Dessa forma, o imperador tornava-se a maior autoridade do país e tinha força para reverter qualquer situação que contrariasse seus interesses. Nessa medida, a monarquia brasileira nasceu fortemente identificada com os princípios absolutistas. Olha só isso. O imperador tornou-se a maior autoridade do país e tinha força para reverter qualquer decisão que contrariasse seus interesses. Ou seja, ele tinha liberdade. Não importa os três poderes, se um faz uma lei, o outro executa a lei para o país, sendo que o imperador não gosta, vai lá e cancela isso. Né? Então, ele tinha uma lei soberana, e aí está falando aqui, muito interessante. O nosso país, ele nasceu com ideias absolutistas. O absolutismo acabando ali na Europa, né? O início do fim do absolutismo. Na verdade, já tinha acabado, né? A gente estudou sobre isso, Revolução Francesa, as revoluções da Inglaterra, né? Vários locais que o absolutismo caiu, e o Brasil começando ainda o absolutismo. Quer continuar, Bianca? Pode continuar? Uhum. O novo modelo de Constituição também reforçaria as desigualdades da sociedade brasileira, pois estabelecia o voto censitário, no qual apenas aqueles que possuíam determinada renda e teriam o direito de votar. Além disso, mulheres, pessoas escravizadas e menores de idade não poderiam votar nem concorrer a cargos políticos. A Carta Magna, enfim, foi outorgada pelo imperador em março de 1824, dando origem à primeira Constituição brasileira. Esse parágrafo, na verdade, a gente já tinha comentado, né? Que nem todo mundo podia votar ou ser votado. Ele estabeleceu esse voto censitário em que apenas uma parcela, né, da população poderia votar. Era uma parcela com renda, ó. Então tinha que ter dinheiro, tinha que ser livre, tinha que ser homem. Aqui, mulheres não poderiam, tá vendo? Escravizado não poderia. Menor de idade não poderia. Eu, por exemplo, voto desde os 16 anos, porque eu acho que o voto é uma coisa muito importante, né? A gente estudou no passado, por exemplo, atos civis, em que você, como uma pessoa, né, um civil, um cidadão civil, tem que exercer o seu direito, certo? O voto é um deles. Então as pessoas às vezes falam, vou votar só com 18. Ué? Como é que eu vou exigir dos outros se eu nem exerci meu direito? E mesmo se eu não votei na pessoa, ainda assim eu tenho dever de ir atrás e ver o que a pessoa está fazendo. Mas aqui no caso, só uma classe determinada que tinha direitos. Então eles governavam só para esse grupo, tá? Bianca, você quer continuar lendo ou cansou? Quero. Pode continuar. A decisão de revogar Lê o título. Confederação do Equador. A decisão de revogar a Assembleia Constituinte e criar um novo projeto de Constituição provocou desentendimentos entre parte das elites brasileiras e o novo imperador. Essa parcela da sociedade passou a ver Dom Pedro I como autoritário e capaz de contrariar seus interesses. Esse descontentamento abriu caminho para críticas e revoltas contra o novo governador em diversas partes do país. Lembra que eles achavam que quando ele conseguisse, né, entrar no poder, ia ser muito mais fácil tudo, porque agora o Portugal não ia mais mandar na gente, mas no final era filho do rei, né? Virou imperador e teve as mesmas facilidades que tinha antes. Ele mandava em tudo e as elites que achavam que ia ser beneficiada, no final não estava recebendo quase nada. Continua. Um dos protestos mais significativos ocorreu pouco depois que a Constituição foi imposta. Em julho de 1824, irrompeu a chamada Confederação do Equador. O movimento envolveu membros das elites das províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Descontentes com as decisões do imperador que removiam o poder das elites locais. Surgiram também jornais com críticas a Dom Pedro I, entre eles os comandados por Cipriano Barata e Frei Caneca. Nesse contexto, deu-se início ao movimento de independência dessas províncias. O governo agiu rapidamente, sufocando a revolta e perseguindo seus líderes,
tendo condenado vários à morte. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, a Conferência do Equador, né? Vai surgir esses movimentos contra esse poder moderador, contra o poder infinito, né, e absoluto do rei, e vão querer separar, né? Lembra que no início a gente falou que quando começou a independência já existiu alguns movimentos, mas que eles rapidamente reprimiram para que o governo não perdesse, não fragmentasse o território, como aconteceu na América Espanhola. Aqui ele vai continuar, vai demorar muito as lutas separatistas, né? Até o Brasil se unir como uma força única. Ainda assim, até hoje a gente tem. Conheço várias pessoas do movimento separatista até hoje que acha que vai ser o melhor caminho, na verdade, separar o território para fortalecer, né, os territórios locais. Quer continuar? Pera. Problemas internacionais. Os problemas do país também envolviam questões internacionais. Nesse caso, o governo de Dom Pedro I foi afetado por 3 acontecimentos estrangeiros. O primeiro deles foi a Guerra da Cisplatina, iniciada em 1825. Trata-se de um conflito entre forças brasileiras e argentinas pelo controle da província Cisplatina, atual Uruguai. Essa província era uma antiga possessão colonial espanhola, incorporada ao território brasileiro. No final do período colonial, por Dom João VI, os argentinos decidiram intervir na região e conseguiram a vitória militar em 1828. A província da Cisplatina tornou-se independente, dando origem a um novo país, na parte sul da América Latina, o Uruguai. Tô vendo então que o Uruguai aqui, olha, era território nosso, né? Quê? O Brasil teve ainda de arcar com os altos gastos provocados pela guerra, o que levou ao enfraquecimento da economia e obrigou o governo a aumentar impostos e a tomar outras medidas econômicas impopulares. Tais medidas reforçaram as críticas de setores das elites contra o governo de Dom Pedro I. O segundo acontecimento internacional que afetou o governo de Dom Pedro I foi a questão da sucessão do trono em Portugal. Com a morte de Dom João VI em 1826, quem deveria assumir a coroa era a filha de Dom Pedro I, Dona Maria, que na época tinha apenas 7 anos de idade. O irmão do imperador, Dom Miguel, organizou um golpe para assumir o trono. Diante disso, Dom Pedro I decidiu intervir na disputa. As elites brasileiras viram tal atitude como um exemplo do descaso do imperador com a realidade brasileira, o que abalou ainda mais o prestígio e a autoridade de Dom Pedro I. O terceiro acontecimento internacional... A questão aqui, primeiramente, teve a Guerra da Cisplatina, né, que é essa luta para independência, para quem que é o dono do atual Uruguai, né, Cisplatina, aquele território. Depois nós temos o processo de quem que vai governar Portugal, agora que o rei morreu, né, que eram várias pessoas tentando armar golpes para conseguir ali o seu direito de trono, e as elites brasileiras achando que o governo brasileiro não devia estar intervindo mais em Portugal, já que separou, né? Então eles não vão gostar nada disso, e aí tem o terceiro, continua. O terceiro acontecimento internacional estava relacionado com a pressão inglesa pelo fim da escravidão no Brasil. Desde o começo do século XIX, os ingleses pressionavam regiões escravistas, incluindo o Brasil, a proibir o comércio atlântico de escravizados, já que essa prática era prejudicial aos interesses econômicos da Inglaterra. Após a independência... Até porque, você pensa, o que a Inglaterra ganha com isso, né? Em acabar com a escravidão? É porque eles são bonzinhos? Não, é porque eles são um país extremamente industrializado e pessoa que não recebe por ser escrava não tem como consumir. Então, para eles, era fundamental que os países que eles tivessem boas relações tivessem pessoas livres que comprassem o produto que eles estão vendendo, entendeu? Não adianta ser só ter gente escrava que ninguém tem dinheiro. Então... eles obrigaram o Brasil a fazer leis que vão influenciar nisso, entendeu? Continua. Após a independência, o governo brasileiro fez um acordo com os ingleses. Estes reconheceriam a existência do novo governo.
E, em troca, o Brasil criaria uma lei que interromperia o tráfico de escravizados vindos da África. A lei do fim do tráfico foi promulgada em 1831. Tal medida provocou um descontentamento ainda maior entre as elites que dependiam diretamente desse tráfico. Ou seja, várias elites, elas estavam comprando e vendendo escravo, e elas se sustentavam desse jeito. O rei, o imperador cada vez mais ia entrar em brigas, né? Em rixas ali com a população no geral, a elite pelo menos, porque estava perdendo dinheiro. E, gente, esse movimento aqui, por exemplo, da Inglaterra, vai ser... até hoje existe um ditado, isso aí é para inglês ver. Ou seja, de fato, apesar de ter acabado o fim do tráfico, né, a vinda de escravos para o Brasil, ainda acontecia legalmente e as pessoas continuavam sendo vendidas aqui dentro, as que já tinham chego no território. O que não poderia era o tráfico, então não poderia trazer escravos para cá. Não é que aboliu a escravidão aqui, tá? Até porque é 1831. A escravidão ela é abolida em 1888. E ainda assim vão ter pessoas que vão ser escravas. Na verdade, até mês passado aí estava encontrando gente que é escravo, né? O Brasil constantemente. Pessoal, acabou a aula. Alguém tem alguma dúvida ou não colocou o nome no chat? Colocar meu nome. Semana que vem a gente continua, o capítulo tá acabando. Na semana que vem a gente já acaba esse capítulo e começa o próximo. Faltou uma página. Não esqueça de colocar aí o nome no chat. Muito obrigada, Bianca, por ter lido. Não sei se a Isabela está escutando, porque ela não falou nada, nem botou lá no chat. Tchauzinho.